Então, hoje nós vamos estudar esse tempo verbal que está aqui, que é o present simple, certo? Uhum. Presente simples, né? Traduzindo diretamente. No português, a gente chama isso de presente do indicativo, ok? Ok. O que seria esse tempo verbal? É o tempo verbal que a gente utiliza para falar sobre coisas que nós fazemos com determinada frequência. Então, pode ser a frequência sempre, a frequência às vezes ou a frequência nunca. Então, é algo relacionado à sua rotina, a coisas que você faz com frequência ou não, certo? Também para fatos. Nós utilizamos esse tempo verbal para falar sobre coisas que são mais permanentes. No capítulo 1, nós vimos o present continuous, que era algo para o agora, né? Ou coisas próximas do agora, que estão acontecendo agora. Coisas que são temporárias, estão acontecendo agora, mas pode ser que amanhã não aconteçam mais. Já aqui é diferente, é o contrário, são coisas que acontecem na maior parte das vezes, ou sempre, às vezes, ou nunca. Então, é um tempo verbal diferente daquele que nós estávamos vendo. Ok, quando nós estamos falando de tempo verbal, eu gosto de usar essa tabelinha aqui, né, porque eu acho que ela é mais ilustrativa, né, dos tempos verbais. Ok, então vamos lá. Eu já falei sobre o uso, né, desse tempo verbal, que é para falar sobre hábitos, fatos e coisas que acontecem com determinada frequência. A estrutura desse tempo verbal é um sujeito mais o verbo principal. Às vezes eu vou colocar esse no final desse verbo, mais um objeto, mais um complemento. Então, essa é a estrutura. Então, aqui no capítulo 1, nós vimos: eu estou estudando inglês. É o que a gente estudou lá no capítulo 1. I am Uhum. studying English, né? I am studying English. Eu estou estudando inglês. Já no capítulo 2, eu estudo inglês. Então, é algo mais permanente. Eu estudo. Eu não estou estudando, eu estudo. Já aí, no caso, é o que a gente está vendo. Present simple. Tudo bem até aí? Tudo. Ok, deixa eu colocar minha tela assim, aqui, para enquadrar tudo. Tudo bem? Então, você tem? Sim. Ok. Então, deixa eu só diminuir um pouco aqui, colocar aqui. Ok, agora ficou melhor para mim também. Ok, agora nós temos aqui nós temos que entender que existem dois tipos de verbo: os verbos regulares e os verbos irregulares, né? Então, os verbos regulares eles seguem a regra, por isso do nome, né? Nós temos uma regra e eles seguem aquela regra. Os verbos irregulares, como diz o nome, eles fogem à regra, eles são exceções. Então, nós vamos começar aqui olhando para os verbos regulares. Por exemplo, o verbo work, ele é um verbo regular. E o que diz a regra? Né? A regra diz que quando o sujeito estiver no plural, o verbo principal, o verbo auxiliar, estarão no singular, exceto o pronome I. Então, aqui pode ser um pouco complexo, mas eu vou traduzir isso nos exemplos que estão aqui em cima. Então, quando o sujeito estiver no plural, vamos lá olhar para o sujeito. Aqui nós temos o sujeito I, mas lá estava falando que é exceto ele, então vamos deixar ele para Uhum. lá. Nós temos o you, nós temos o he, nós temos o she, o it, o we e they. Ok. O you é você, correto? Certo. Ok, you é você, ou se não, vocês também, né? Então, vocês é um plural. Então, se é vocês é um plural, o verbo work vai estar no singular. Não tem S no final dele. Então, you work, você trabalha, certo? Então, aqui ele é considerado Certo. plural, mesmo que seja você também, na hora de conjugar, é visto como um plural. Ok, então, you work, você trabalha. Já he é ele, uma pessoa só. Então, uma pessoa só, verbo do plural. Então, eu coloco S no final do verbo. She também é uma pessoa só. É ela, uma pessoa só. Então, verbo no plural.
she works. Ela trabalha. It também é uma coisa só. Verbo do plural. It works. Isso funciona. We work. Nós. Nós é mais de uma pessoa. Então, verbo no singular. Então, we work. Nós trabalhamos. We, mais de uma pessoa. Work no singular. They. They é eles ou elas. É um plural. Então, o verbo vai ter que estar no singular. Ok? Que é essa segunda regra aqui. Quando o sujeito estiver no singular, o verbo principal e o verbo auxiliar estarão no plural. Então, é um balanceamento que a gente faz. Sujeito no singular, verbo no plural. Certo? Sujeito no plural, verbo no singular. Tudo bem até aí? Ou vocês precisam de mais exemplos? Para mim, tudo Eu já bem. entendi também. Ok. A negativa. Na negativa, nós vamos agora introduzir o conceito de verbos auxiliares. Né? No português, para fazer uma negativa, nós só colocamos o não lá. Eu não trabalho. Eu trabalho, eu não trabalho. Só colocar o não. No inglês, não, é só colocar não. Tem que colocar o verbo auxiliar. E o verbo auxiliar do presente é o do, ou se não, o does. Né? Então, do ou does. Então, esse é o verbo auxiliar. É o mesmo, do, mas só que aqui está com es no final porque é um plural. Né? Então, aqui para I do not work. Eu não trabalho. Primeira conjugação. You do not work. Você não trabalha. Primeira conjugação também. He does not work. Então, segunda conjugação. Qual é a segunda conjugação? Sujeito no singular, verbo no plural. Ah lá, termina com S. Termina com S. É um plural. She does not work. Mesma coisa. She é um singular. Então, does tem que estar no plural. Né? O do tem que vir no plural, vira does. With, mesma coisa. É uma coisa só. Então, verbo auxiliar no plural. It doesn't work. Não funciona. We do not work. Nós não trabalhamos. Então, we é nós. Verbo auxiliar no singular. They do not work. Eles não trabalham. They é o plural. Verbo auxiliar no singular. Não termina com S. Ok. Nas perguntas, o verbo auxiliar passa a vir antes do sujeito. Então, do I work? Eu trabalho. Do you work? Você trabalha. Does he work? Ele trabalha. Does she work? Ela trabalha. Does it work? Isso funciona? Do we work? Nós trabalhamos. Do they work? Eles trabalham. Então, pode ver que esse does só acontece para he, she, it. E o S no final só acontece para he, she, it. Tudo bem até aí? Sim. Ok. Então, o do not, que está aqui em cima, vira don't. Ok? A abreviação. E o does not vira doesn't. Então, é a abreviação deles. Ok, então nós vimos aqui que para he, she, it, nós colocamos S no final. Mas tem algumas exceções. Então, vamos ver aqui. Para fazer a segunda conjugação para he, she, it, acrescenta-se S no final dos verbos. No entanto, se o verbo terminar em S, SH, CH, Z, X e O, acrescenta-se ES e não somente o S. Então, o verbo watch, que é assistir, para eu conjugar, ele assiste. He watches, com ES no final. Miss, que é sentir falta. She misses. Né? Então, ela sente falta. She misses, com ES no final. Já os verbos que terminam em Y e antes desse Y tem uma consoante, nós vamos ter que remover o Y e acrescentar IES. Por exemplo, o verbo study. Study termina em Y e antes do Y tem a letra D. Letra D é consoante. Então, o que eu vou fazer? Tirar o Y e colocar IES. Então, studies, né? Studies, com IES no final. Então, essas são as exceções para os verbos regulares, tudo bem? Tudo bem. Vamos ver, né? Peraí.
Ok, então isso que nós vimos são os verbos regulares. Agora nós vamos ver os verbos irregulares. O primeiro deles é o verbo have, né? Então, have, eu tenho, né? I have, eu tenho. Não colocar esse no final, porque eu só vou colocar esse para recheat. Então, you have, você tem. He has. Ah, então é irregular por quê? Porque não é só colocar esse no final, senão ia virar haves, né? Haves. Mas aqui não existe haves. O que existe é has. Tira o V e tira o E. Então, he has, ele tem. She has, ela tem. It has, isso tem. We have, nós temos. E they have, eles têm. Ok. Na negativa, aí na negativa vai ficar igual lá na regular, nos verbos regulares. Então, I don't have, eu não tenho. You don't have, você não tem. He doesn't have, ele não tem. She doesn't have, ela não tem. It doesn't have, isso não tem. We don't have, nós não temos. E they don't have, eles não têm. Então, aqui essa parte é exatamente idêntica à parte lá dos verbos regulares. Aqui na pergunta também. Do I have? Eu tenho. Do you have? Você tem. Does he have? Ele tem. Então perceba que na pergunta, ó, e também na negativa, perde o has. O has some, né? Não é assim. Does he has? Não, volta a ser have. Por quê? Porque o S que estava no has veio para cá. É o verbo auxiliar que fica com S. Então, does he have? Ele tem. Does she have? Ela tem. Does it have? Isso tem. Do we have? Nós temos. E do they have? Eles têm. Ok, aqui o verbo to be. O verbo to be também é irregular no presente. Ele não segue a regra. Não é só colocar S no final. Então seria, por exemplo, bees. He bees. Não, não existe he bees. She bees. Não, ele é totalmente irregular. Aqui, ó, as três formas dele. Ele é o mais irregular que existe. Então, eu sou, I am. A gente já até viu isso lá no Present Continuous, no capítulo 1. I am, eu sou. I am not, eu não sou. Então, aqui é só colocar o not. Aqui é igual ao português, só coloca not. Não precisa de verbo auxiliar. Porque o verbo to be não precisa de verbo auxiliar. Ele próprio já é um verbo auxiliar. Então, I am not, eu não sou. Am I, eu sou, ou eu estou. Então, am I tired? Eu estou cansado, eu pareço cansado. You are, você é, você está. You are not. Você não é, você não está. Are you? Você é, você está. He is. Ele é, ele está. He is not. Ele não é, ele não está. Is he? Ele é, ele está. She is. Ela é, ela está. She is not. Ela não é, ela não está. Is she? Então, ela está, ela é, e assim por diante. Então, todos aqui é o verbo to be, ser e estar. Aqui no caso, o are mais o not pode ser abreviado como aren't. Né? A leitura dele, a pronúncia é aren't. Sim. Isso, aren't. Okay? Is mais not vira isn't. Então, isn't. Isn't. Então, he isn't. Ele não é. Ok. Aqui, então, né? É mais ou menos o que a gente já falou lá daquela regra. O is é usado para o sujeito no singular. E o are é usado para o sujeito no plural. Então, vamos lá. Sujeito no singular. My father. My father é meu pai, é uma pessoa só. Então, vai ser verbo no plural. Aqui a regra, em vermelho. Sujeito no singular, verbo no plural. Ok, então, my father drives. Meu pai dirige muito rápido. My father drives very fast. My father has a car. Meu pai é um singular, has um plural. Né? Então, my father has a car. Meu pai tem um carro. My father is tall. Meu pai é alto, porque is é para sujeito no singular. Ok, agora sujeito no plural. Our fathers, nossos pais.
Nossos pais dirigem muito rápido. Ora, se os nossos pais é um plural, o verbo tem que estar sem S, tem que estar no singular. Então, our fathers drive very fast. Aqui embaixo, our fathers have a car. Então, nossos pais têm. Olha o verbo ter ali sem o S no final, né? Porque sujeito no plural, verbo no singular. Our fathers are tall, né? Nossos pais são altos. Então, verbo to be, are, sujeito no plural. É a regra que está aqui em cima. Ok, então é isso sobre o simple present, também chamado de present simple. Simple present nos Estados Unidos, present simple na Inglaterra, mas é a mesmíssima coisa. Tá bom. Deixa eu só ver se eu entendi direito. Então, a diferença do verbo regular para o irregular é que o irregular vai ser quando for o have e o be, porque ele muda, né? Para she, he e it, ele vai mudar um pouco da escrita dele. Então, ao invés de ficar have, vai ficar has. Isso, E perfeito. e o regular são os demais verbos. Uhum. Ainda Que tem vai um ter a verbo. mudança. E tem um verbo irregular, verbo to be, que é mais estranho ainda lá. I am. Esse am só é usado para I. O are é usado para you, we e they. E para he, she, it, se usa is. Então ele é o mais irregular de todos, porque ele tem 3 formas. Os demais tinham só duas formas, ó. Uma forma, que é o have, a segunda forma, que é o has. Então, o verbo to be também é irregular no presente e ele é o mais estranho. Vamos lá. Ok, aqui no primeiro exercício, nós temos que completar as frases usando os verbos abaixo. Então, nós temos o verbo cause, o verbo close, o verbo connect, o verbo go, o verbo live, speak já foi usado, por isso que ele está rasurado, e o verbo take. Algum desses verbos que vocês não entendem? Close. Close aqui. Close é fechar. É, Cause. 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 É, Cause. close. Cause é causar. Causar. Connect é conectar, né? Isso, Go é conectar. vamos. E live é vida. Viver. Viver. É, Speak live, é né? falar. Live. Eu acho que dá. Causar é o que mesmo? Que eu já esqueci. Cause é causar. Causar. Tá. Então, acho que dá pra seguir. Aham. Ok, então vamos lá. O primeiro já foi feito. Tânia Vamos ao speaks primeiro? German very well. Fechado. Tânia speaks German very well. A Tânia fala alemão muito bem. Como Tânia é uma pessoa só, é she, ela, eu tive que colocar um S no final do verbo speak. Né? She speaks. Tânia speaks. Sujeito no singular, verbo no plural. Então, she speaks, Tânia speaks. Segunda frase, Ben and Jack to the same school. Ben and Jack são duas pessoas, é um plural. Então, Eles. Isso, É um verbo eles. feito. Então, o verbo vai ter que Sim, ficar singular. no singular. Singular. E qual verbo seria aqui? Barely jerks to some. Go. Go. É. Aham. Então, o Ben e o Jack vão para a mesma escola. Né? O go aqui. Muito bem. A terceira, bad driving, many accidents. Então, direção perigosa causa muitos acidentes. Direção perigosa é um singular ou é um plural? Singular. É um singular, é uma coisa só. Direção perigosa. Se fosse direção perigosa e bebida alcoólica, aí seria duas coisas. Mas aqui é só bad driving, direção perigosa. Ok, então, se está no singular, Plural. verbo no plural. No Ok. plural, né? Então, como é que Que é vai o ficar? causes. Causes. Ok, então, bad driving causes many accidents. A direção perigosa causa muitos acidentes. Ok, quarto exercício aqui, quarta frase. The museum at 4 o'clock on Sundays. Então, o museu
alguma coisa às 4 horas no domingo, aos domingos. Então, o museu é um singular ou é um plural? Singular. Você É um singular, closes. né? É Close. isso, um museu só. Então, the museum closes. Isso, muito bem. E a quinta, como é que vai ficar? My parents. My parents were no. É, Meu parentes. my parents Meu, e a very small flat. Então vai ficar no. Vai ser no singular. My aham, parents, eu acho que é live. aham. My parents live. Parents não são parentes, tá bom? Parents são pais. Os meus pais Ah, moram, Ah, ok? pensei que era Parents são pais. pai. E parentes? Vamos. Ok? Relatives. 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 Bem diferente, né? Aham, é isso que a gente chama de falso cognato, certo? Eu olho para a palavra e parece uma palavra que eu conheço no português, mas na verdade é outra. Então, tem várias palavras desse tipo, falso cognato, ok? Ok, vamos lá. Sexta frase. The Olympic Games place at... Connect. Se connect vai estar no singular. Connect, não. Ou live. Live já foi. Então é connect. É takes. É take. É Take? take. The Olympic Games. São Jogos Olímpicos, né? Os Jogos Olímpicos. Isso Os Jogos mesmo. Olímpicos. Caramba, não sei. Isso, os Jogos Olímpicos acontecem a cada 4 anos. É mais de um jogo, não é um jogo só, né? Nós temos várias modalidades dentro desse jogo. Então, plural, verbo no singular. Ok, e o último aqui. The Panama Canal. Só sobrou um verbo. Atlântica Pacíficos. Então é connect Eu acho que é connect com S. com S. Connects. Isso mesmo, eu estou falando de apenas um canal. Qual canal? O canal do Panamá. Então, apenas um verbo no plural. Ok, terminamos o primeiro exercício. Alguma pergunta aqui? Não. Por enquanto não. Tem uma. Dessa última, qual a tradução? O canal, o canal do Panamá. Está acontecendo em Atlântico e está acontecendo no Oceano Pacífico. Atlântico e no Oceano Mas Pacífico. no Connect não ia acontecer. O que é? Ele colocou aqui. Não, aqui é Connect, não é fake. Ah, então é connect. Connect. Está conectado. Está Connect. Eu não Não, consegui traduzir essa. não. O canal do Panamá conecta os oceanos Atlântico e Pacífico. Entendi. Ele conecta. Obrigada. Ok, então vamos para o segundo exercício. Put the verb into the correct form. Coloque o verbo na forma correta. Então, entre parênteses, nós vamos ter se é negativo, se é afirmativo ou se é pergunta. A gente vai ver que tem um sinal de interrogação aqui no final da frase. Então, vejamos aqui o primeiro. Julia doesn't drink tea very often. Então, nós tínhamos o not, juntamos ele do does. Por que é does aqui? É porque o does. Verbo auxiliar, né? É porque é she, né? Isso, she, uma pessoa Muito só, a Julia, né? Então, uma Aí é pessoa só. does not. Isso, does not junto vira doesn't. Aham, muito bem. Agora e o segundo. What time the banks close here? Como é que fica esse? What time? Aí fica the banks. The banks. Aí, peraí, qual horário os bancos close? Close. Isso. Ok. Here, Então, aqui. ok, então, what time the banks close here? Tá faltando uma coisa, porque isso aí é uma pergunta. Lá na tabelinha de conjugação, nós vimos que as perguntas são feitas dessa forma aqui, ó. Tá faltando. O verbo auxiliar de she. Tá É. faltando. Tá faltando.
Tá faltando o verbo auxiliar, isso mesmo. Onde eu coloco o verbo auxiliar? Antes do The Banks, eu acho, que é o Antes do the banks, porque the banks é o sujeito. Então, what The. time do the banks close? Here. Aham. É que me Ok. atrapalhou esse what. What Ah, time? sim, pode vir qualquer coisa antes, mas o verbo auxiliar tem que estar antes do sujeito. Tá Ok? bom. Ok, terceira frase. I have a car, but I don't use it much. Como é que vai ficar? I have a car, but... Quer responder essa? Hum. I don't use it much. I Don't aham, use. use. Isso mesmo, correto. I don't use it much. Quarta frase. Where. Peraí, deixa eu lembrar. Eu não lembro se é where do. Where do are. Peraí. Não, where are do. Mas tem Maria, né? Hã? Era Comes. Maria comes from. Calma aí, que o ar. Eu acho que ele substitui. A Maria substitui o ar. Do. From. Ih, esse eu me embananei. Como é que é? Come. Desculpa. Esse eu não sei, eu me confundi. Por conta do Maria, eu acho que não, que substitui o ar, né? Ok, mas o que é I? É que o ar é o... Ah, não, vai ser is, porque na verdade é she. Ok, mas o que é isso? Ele é o sujeito, né? E aí já tem Maria? Não, Não? is não é sujeito. Is é verbo to be. Então, como é que um verbo pode substituir um O nome sujeito. próprio? Um Ah, é sujeito, verdade. né? Então, vamos tirar ele daqui. Não faz sentido colocar ele aqui, tá? Então, where, sujeito, Maria, correto? Então, Aham. Maria. Mas Maria é um she, né? Então, does. E agora o verbo principal. Where does Maria come from? Is she Spanish? De onde vem a Maria? Ela é espanhola? Ok? Deu para entender, Titi? Sim. Volta lá, de novo, só para eu dar uma olhada na parte de quando tem o ISO e as perguntas. Deixa eu ver. Que acho que eu me confundi. Does he work? Does she work? Ah, tá. E o be. Tá bom. Agora acho que ficou mais claro para mim. Bits está aqui, ó. Ele é outra coisa, né? Por quê? Porque nós temos que olhar para o verbo. O verbo é come, não é be. É verdade. Aham. Ok, a quinta frase. What you do? I'm Vai ser electrician. work. I'm electrician. O que você faz? Eu sou eletricista. Como é que fica? Vai ser do, you, Do Do you? you, né? do you, do Cadê you o do. do you do? Muito bem. O Mai acertou. E geralmente os alunos, tipo assim, 90% dos alunos pensa, eu já coloquei do aqui, por que que eu vou colocar outro do? Vai ter que colocar, porque esse aqui é apenas singular. Desculpa, singular. Apenas verbo auxiliar. Verbo auxiliar não tem significado nenhum. Ele é Só para apenas acompanhar, né? só para mostrar que é uma pergunta ou uma negação. Então, ele não é o verbo fazer. Do é o verbo fazer? Sim, em outros contextos. Mas quando ele vira verbo auxiliar, ele não significa nada. Ele só está ali para te mostrar que é uma pergunta. Então, diante disso, eu vou precisar de outro do. Porque esse aqui sim significa fazer. What do you do? O que você faz? Eu sou eletricista. Ok? Ok. Sexta frase. Look at the sentence. What this word mean? Então, olhe para essa frase. O que esta palavra significa? Também é uma pergunta. Como é que vai ficar?
Não vai certo. Então, estamos singular, né? What does this word mean? What does this word mean? Muito bem. O que essa palavra significa? Ok, 7ª frase. David isn't very fit. He not do any sport. He doesn't Você do, not, do. Do you do He not does- do? He doesn't do. He doesn't do. Muito bem. Verbo auxiliar para he, does. Mais o not que está ali, mais o verbo principal. Ok, he doesn't do. Ele não faz. E agora, 8º, tem 2 coisinhas para preencher. Do. It doesn't take. Mas por que doesn't se não é negativo? Olha lá, entre parênteses não tem not. Take. Do take. It isn't take. Peraí, deixa eu só ver. Me war to get to work in the morning. Eu acho que é to work in the morning. Eu acho que é it isn't take. O primeiro. Isn't, mas por que isn't se não tem o not? Aqui, ó. Aqui todos eles tinham. Ó, Is take. Tô ficando doida. É verdade. Take, né? Is take. Isso o quê? It does take. Take. Ok, mas essa frase é o quê? Afirmativa, negativa ou interrogativa? Afirmativa. Afirmativa. Lá nós vimos, ó, que nas afirmativas não existe do, does. Só existe nas negativas e interrogativas. Lá É verdade. afirmativa. Então, o que a gente vai fazer? É takes. Isso. It Não. takes. It takes. É um quebra-cabeça, né? Vai ter que juntar. E esse é que eu achava mais fácil. Ok. É só o Szinho, né? Então, it takes me an hour to get to work in the morning. Leva 1 hora para eu chegar no trabalho pela manhã. Agora é uma pergunta. How long? Quanto tempo leva para você? How long does it Does it take you? How long does it take you? Quanto tempo leva para você? Ou quanto tempo você leva? Ok, muito bem. Agora vamos para o terceiro exercício. Complete sentences using does verbs. Sometimes you need the negative. Então, complete as frases com os verbos abaixo. Às vezes vai precisar pôr na negativa, dependendo do contexto. Então, vai ter que analisar as palavras ao redor. Ok, então nós temos o verbo believe, eat, flow, go, que já foi usado, grow, que já foi usado, make, rise, tell e translate. Algum desses verbos vocês ainda não viram? Flow. Flow significa fluir ou desaguar. No caso do rio, né? Ali é rio. O rio deságua. Ok, mais algum? Make é criar ou fazer, né? Rise. Rise é nascer, levantar. Tchau, eu acho que é ligar? É falar? É contar. Contar. Tá. Translate, traduzir? Traduzir. Tá. E believe? Believe é acreditar, né? Acreditar. E eat é comer. Eat é comer. Grow, eu acho que já foi usado. Já foi usado. Mas o que significa grow? Rice, does it grow? Não sei. Crescer. Por isso que tem aquele gourd. E rice ali? Rice does it grow? Eu pensei que rice era arroz. Eu não sei por quê.
Mas é arroz ali que está escrito. O arroz não cresce em climas frios. Ah, Não cresce, não dá arroz no clima frio. É um fato. E esse tempo verbal a gente usa para fato. O primeiro também é um fato. Olha lá. A Terra gira ao entorno do Sol. só. Ó, um fato. Ok, então a Terra gira em torno do Sol e arroz não cresce em climas frios. E a terceira? The sun in the east. Dessa é o verão? Não, É o sun é sol. sol. É o sol, é verdade. Summer, que é verão. The sol in the east. Então, o sol nasce. Então, rising. É riser? Nasce. Rising, né? Rising. Peraí. It's ao leste, né? Leste, acho que é leste. Então, Ué, aí fica o ING. mas não ficaria the sun, que é o sol, rises. Isso, mas eu coloquei aqui porque o Mind falou ING. Ah, Então, aham. Era para vocês desconfiar mesmo, perceber que o ING é lá no outro capítulo, lá no Present Continuous, present né? continuous. Isso, aqui the sun rises in the Rising. east. Então, o O que sol é in nasce the east? Ah, o sol nasce. no leste. Morning. Best morning. Hã? Tô lendo ali. Ah, Tentando adivinhar. the sun rises in the west. Então, o sol nasce no leste. Beleza? Essa palavra aqui, a fazer pronúncia o dela ING. é east, tá? East. East. Isso, east. East. Essa é a pronúncia. East. Ok, muito bem. E a quarta frase? Bees, honey. Eita. Peraí. Oi. O ruim é que eu não sei o que é bis. Bees são abelhas. As abelhas As abelhas. Deve ser it também. Item. O que é honey? Honey. também é mel. Ah, então é fazem, é make. Fazem, né? É bis, Makings. make. Esse, né? Não, é make, porque bis tá no plural, né? Perfeito. Esqueci. Perfeito. Aham. Então, bees está no plural, Esqueci. bake no singular. Ok, muito bem. E a quinta frase? Vegetarians meat. Os Não. vegetarianos, carne. Não comem carne, então deve ser don't meat. Don't eat. Don't eat meat. Don't. Isso mesmo. Ah, ok, então Vegetarian. make, a gente já foi. Ok, e a sexta? An atheist in God. Um ateu em Deus. Ah, o ateu não acredita, né? Aham, então como é que fica? O ateu não acredita em Deus. Aí fica does believe. Doesn't, né? Does it believe. Aí eu acho que não vai pôr o S, né? Porque não. Já tá. tem o S. Coloquei no Deus. Aqui o S. Aham. Ok, o sétimo. An interpreter from a language into another. Um intérprete faz alguma coisa de uma língua para outra. Traduz. Translate. Isso. Translates. Translate. Sorry. Saúde. Saúde. God bless you. God bless you. God bless. God bless. Bless. Ok, Deus te abençoe. An interpreter translates from a language into another. Muito bem. Aham. Agora, então, vamos para a oitava. Liars are people who the truth. Então, os mentirosos são pessoas que a verdade, que fazem alguma coisa com a verdade. Porque não contam a verdade, né? Isso. Don't Don't. tell. É só isso. Isso. Liars are people who don't tell the truth. Os mentirosos são pessoas que não contam a verdade.
Ok, a nona frase. The river Amazon into the Atlantic Ocean. Então, o rio Amazonas faz alguma coisa em sentido ou dentro do Oceano Atlântico. Flows. Sim. Flows. Isso. Ok. Então, pronto. Usamos todos os verbos. Terminamos esse exercício. Agora nós vamos para o quarto exercício. Você pergunta, you ask Liza questions about herself and her family. Write the questions. Então você pergunta para Liza, pergunta sobre questões sobre ela mesma, ela própria e a sua família. Escreva as perguntas. Então aqui primeira situação. You know that Liza plays tennis. You want to know how often you ask her. Então você sabe que a Liza joga tênis. Você quer saber com que frequência. Então você pergunta a ela, com que frequência você joga tênis? Então, how often do you play tennis? Verbo auxiliar do, porque é you. Verbo auxiliar antes do sujeito, porque é uma pergunta. Ok? Uhum. Segunda situação. Perhaps Liza's sister plays tennis too. You want to know. Ask Liza. Então, talvez a irmã da Liza joga tênis também. Você quer saber e você vai perguntar para a Liza. Que pergunta que eu vou fazer para a Liza para saber se a irmã dela também joga tênis? How often? Não, mas how often é com que frequência? Tá. Você quer saber se a irmã joga tênis, né? Do your sister play tennis? Do your sister play tennis? Olha, eu ouvi o Mike falando que é dance. E aí? Eu acho que é does, porque é ela, né? É she. Your sister é uma pessoa só, é she. Então, É. does your sister play tennis? Muito bem, o Mike está antenado. O terceiro, you know that Liza goes to the cinema a lot. You want to know how often? Ask her. Então, você quer saber se a Liza vai ao cinema muito, ou vai muito ao cinema. Você quer saber com que frequência. Então, aqui é how often. Você vai perguntar, então, para ela. Como é que vai ficar a pergunta? How often, né? You. Aí é does. Does. Peraí. Aí eu não sei se vem o... go to the cinema. Ok, então com que frequência ir no cinema? Ah, não, você vai, né? Então é do. Cadê o Does- sujeito? Então é do. Por quê? Mas cadê o Porque tá se sujeito? referindo. É do you. Do you go? Do you go? Isso. How often do you go to the cinema? Com que frequência você vai ao cinema? Muito bem. A quarta frase. You know that Liza's brother works. You want to know what he does. Ask Liza. Então, você quer saber o que o irmão da Liza... Não, você quer saber... Não, você sabe que o irmão da Liza trabalha. Você quer saber com o que ele trabalha. Então, você vai perguntar para ela. Deixa a Mike responder. Não é difícil tu deixa. Peraí. Does he do? Mas Não, cadê peraí. o... Does Não, vai ser o em. Quando, como que é a pergunta que ele falou? Com que frequência. Com que ele trabalha, né? Com que o irmão da Lisa trabalha? Com que. Acho que é. Aí o sujeito que está escrito, ele faz. Não, é assim. Does your... Work. Eu não sei falar. É isso Work. mesmo. Isso. What Does you does your brother Do. do? O que o seu irmão What faz? does your brother do? Isso mesmo. Correto. Quinta frase. You're not sure whether Liza speaks Spanish. You want to know.
Então, você não tem certeza se a Liza fala espanhol. Você quer saber. Como é que eu pergunto para a Liza? Do you speak Spanish? Muito bem. Do you speak Spanish? Aham. Você fala espanhol? Ok, muito bem. E a sexta frase? You don't know where Liza's grandparents live. You want to know? Ask Liza. Você não sabe onde os avós da Liza mora. Você quer saber? Então pergunte a ela. Where Where do your grandparents live? Where do your Do your grandparents grandparents live? Muito se bem. tá no plural, aí fica no singular, né? fica No plural mesmo. Aham. Muito bem. Vamos para o Tô último esquecendo. exercício. Último exercício. Nós temos aqui, complete as frases usando o seguinte: I agree, I apologize, I insist, I promise, I recommend, I suggest, que já foi utilizado na primeira. Então, alguma dessas expressões aqui, desses sujeitos acompanhadas de verbo, vocês não conhecem ainda? Eu não conheço I apologize. Não conheço nenhum, pra falar a verdade. O Mike não conhece nenhum. Então, vamos lá. I agree, eu concordo. I apologize, eu peço desculpas. I insist, eu insisto. I promise, eu prometo. I recommend, eu recomendo. E I suggest, eu sugiro. Esses dois é qual mesmo que eu esqueci? Esse daqui eu concordo. I agree. I agree, Concordo. eu concordo. E I apologize, eu peço desculpa. Eu peço desculpas. Ok, o primeiro já foi. Apologize? Apologize. 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 I apologize. Aham. Ok, então o primeiro. Mr. Evans is not in the office today. I suggest you try calling him tomorrow. Então, o Sr. Evans não está no escritório hoje. Eu sugiro que você tente ligar para ele amanhã. E a segunda? I won't tell anybody what you said. Eu não vou contar para ninguém o que você disse. Eu não vou contar pra ninguém o que você disse. Eu prometo, né? I promise. I promise. I promise. Aham, eu prometo. Ok, próximo. In a restaurant, you must let me pay for the meal. Você está num restaurante com uma pessoa, você vira para ela e fala isso. You must let me pay for the meal. Você deve deixar eu pagar pela refeição. I insist. I insist. Eu insisto. Aham. Muito bem. Quarta frase. Alguma coisa for what I said. I shouldn't have said. Que alguma coisa pelo que eu disse. Eu não deveria ter dito isso. I apologize? Yes, I apologize. Eu peço desculpas. Apologize. The new Ok. restaurant in Baker Street is very good. O restaurante na rua é muito bom. I recommend. I recommend. Isso. I recommend. Se o restaurante é bom, eu recomendo. I recommend. I think you're... Eu tenho... Só surgiu pra agree. Só sobrou ela, não foi? Ele tá falando que o pensamento dele Tu lê com certeza. está certo. Eu concordo com você. I agree with you. Ok, eu acho que você está totalmente certo. I agree. Eu concordo com você. Tá? Eu acho. I think. I think. Eu tava pensando que era o seu pensamento está correto, alguma coisa assim. Pensamento é a palavra thoughts. Nessa última frase tá escrito eu. Eu acho que você está totalmente correto. Esse think é acho. Think. Isso. Ou eu penso também, né? Ou eu Think. penso. Eu acho, Eu acho, eu eu penso. penso. Uhum.
Ok, alguma pergunta? Não. Agora é só treinar, né?